Bom dia, gente, mais uma vez. Me chamo Thalita, sou assistente social aqui do CREAS. Estaremos iniciando a aula nesse exato momento, certo? Eu reforço com vocês que a aula ela é gravada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode sinalizar, tá bom? E aí eu gostaria de saber de vocês se vocês estão conseguindo ver esta tela aqui. Vocês estão conseguindo ver essa tela? Júlia, eu vou precisar do teu apoio, tá? Vai me informando aí, se você está conseguindo ver essa tela. Tô, tá sim, Tá? conseguindo Então, ver. maravilha. Vamos lá, vou iniciar agora. Hoje vamos falar um pouco sobre a promoção pessoal, certo? E aí eu preciso muito da participação de vocês, dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Vamos falar assim, vamos falar sobre entrevista de empregos, tipos de entrevistas, dicas para se sair bem nas entrevistas, principais perguntas nas entrevistas, certo? Eu vou trazer para você dicas muito interessantes. Dinâmica em grupo, finalidade e função, tipos e técnicas dinâmicas em grupos, dicas de como se sair bem na dinâmica e marketing pessoal e profissional, tá bom? Então, hoje a aula vai ser bem interessante, a gente vai trazendo algumas dicas para vocês da atualidade, o que foi que mudou, como eu devo me comportar, né, algum tipo de entrevista, tá certo? Vamos iniciar falando sobre entrevista. E aí, a entrevista para uma vaga de emprego é, por sua vez, um momento de muito medo, nervosismo, certo? Por isso, estar preparado é fundamental, certo? Para um resultado satisfatório no processo seletivo. É importante entender que o mercado de trabalho é altamente competitivo, certo? E a qualificação é crucial na escolha de um candidato. Assim, o objetivo da entrevista é avaliar os conhecimentos técnicos específicos do entrevistado, certo? De acordo com os requisitos da vaga. Então, a gente vai destrinchar para vocês, né? Quais são os tipos de entrevista, quais são as diferentes tipos de entrevista e como eu, né, como participante, devo me comportar nesse tipo de entrevista. E agora eu vou trazer para vocês entrevista técnica, tá? Geralmente, a entrevista técnica, ela é realizada por um profissional, tá bom? Com o domínio da área na qual os questionamentos são voltados para a qualificação e competências que o cargo a ser preenchido exige, tá bom? Também poderá ser aplicados testes e provas para testar o conhecimento de níveis e habilidades. Então, para esclarecer mais para vocês, entrevista técnica, certo? Ela está voltada para quê? Para conhecer as competências práticas desse profissional, certo? Nessas entrevistas, eles vão analisar qual o conhecimento técnico prático que essa pessoa conhece da área. Vamos supor, a entrevista técnica, geralmente, ela é mais voltada para quem é voltado para a área de culinária. Um exemplo, eu quero fazer um teste de tal tipo de comida. E aí vai avaliar a prática dessa pessoa, tá bom? Nessas questões da alimentação. E existem outras práticas, né, que eles podem também estar avaliando nessa entrevista técnica. Essa foi uma das que eu citei para vocês, tá bom? E aí eles vão estar avaliando o conhecimento técnico e as habilidades desta pessoa. Então, por isso, o nome é entrevista técnica. Até aí tá tranquilo para vocês? Qualquer dúvida pode me sinalizar, tá bom? Entrevista comportamental. Ela avalia as habilidades e a personalidade do candidato, certo? Para verificar se é compatível com as exigências do cargo. Os pontos abordados vão desde as experiências anteriores, comportamentos, diante de algumas situações, até a área de atuação que seria relevante para ocupar a vaga. O que a entrevista comportamental ela traz de diferente? O nome mesmo já diz, né? Porque ela vai avaliar quais são suas habilidades e a sua personalidade. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa que vai lhe entrevistar, ela já tem essa habilidade, certo? De perceber do outro quais são as habilidades dele, certo? Eles fazem algumas dinâmicas, tá bom? Nessas dinâmicas, eles têm realmente algumas dicas que eles conseguem perceber realmente qual o comportamento daquele indivíduo, como ele se comporta, se ele é muito nervoso, se ele é uma pessoa assim descontrolada, certo? Então, as pessoas conseguem dar alguns sinais. E aí, nessa entrevista comportamental, eles vão estar avaliando
as habilidades, certo, dessa pessoa, tá bom? E aí vai ser analisado também o comportamento diante das situações, porque eles vão criar algumas dinâmicas e vai tentar perceber se você realmente está compatível ou não para aquela função, tá bom? Aí o nome dessa segunda entrevista é entrevista comportamental. Até aí tá tranquilo para vocês? Tô falando muito rápido. Ah, não, tá ótimo. Tá ótimo, maravilha. Qualquer dúvida, como eu disse, pode me sinalizar, tá bom? Vamos lá. Promoção pessoal, entrevista em grupo. Acredito que alguém aqui já deve ter participado. E aí eu gostaria de ouvir vocês, né? Alguém de vocês aqui já participou da entrevista, não participou? E aí? Já participei em grupo e individual também. Certo. E o que foi que você achou da entrevista? Você conseguiu se destacar? Conseguiu falar sobre você? E aí, como foi? Partilha um pouquinho com a gente, tua experiência. Aí em grupo foi como se fosse uma dinâmica. Aí individual ela fez pergunta mais pessoal, assim. Entendi. Interessante, viu, Júlia? Veja só. Sobre a entrevista em grupo, o que, é que a gente vai trazer para vocês? O caráter dessa entrevista é coletiva, tá bom? No qual avalia vários candidatos ao mesmo tempo para filtrar aqueles que se sobressaem diante das atividades propostas, além de trabalhar em equipe seu relacionamento com grupos visando o que? A sua totalidade. Então, Júlia tem experiência de entrevista, né? Eu não tenho como ouvir Eliane, mas se ela tiver, ela pode falar lá no chat, que a gente vai tentar ver aqui. Mas o que é que eu trago para vocês? Quem foi que entrou agora? Foi Patrícia. Foi Patrícia? Foi. Me confirma teu nome, é Patrícia de quê? Patrícia Cristina, é isso? É isso. Maravilha. Patrícia, já que você chegou agora, eu já vou lhe perguntar. Você já participou da entrevista? Tem alguma experiência que queira compartilhar com a gente? Se gostou, se não gostou? E aí, como foi tua entrevista? Ou se você nunca Já participou? participei. E aí, como Já foi? participei. Aí eu fiquei muito nervosa. Acho Ficasse muito que nervosa. prejudicou um pouco. Uhum, Porque assim, eu não sabia muitas informações, não sabia muito o que eles iriam perguntar, o que eu deveria responder. Aí eu entendi. fiquei muito nervosa. Mas isso é normal, a gente vai dar também para vocês. Foi até interessante você falar isso, porque a gente vai dar algumas dicas a vocês que são fundamentais, né? Porque assim, é normal a gente ficar nervoso, faz parte também, né? Às vezes você não se prepara tanto por você não ter recebido algumas técnicas de como você pode melhorar isso. E aí a gente vai estar trazendo para vocês também dicas fundamentais, que a partir de hoje vocês vão começar a praticar para nas próximas entrevistas que vocês fizerem, tá bom? Vocês já serem contratados. Já estou dando o decreto, tá bom? Vamos lá. E aí, nessa entrevista de grupo, por que eles fazem essa entrevista de grupo? Porque eles tentam captar, né, de forma coletiva, como cada indivíduo se destaca. Às vezes a gente pensa que aquilo ali é uma besteira, que eles não vão conseguir perceber isso, mas a gente se engana, porque são pessoas muito experientes, anos de experiência, e eles conseguem perceber nosso comportamento, tá bom? Então essas entrevistas em grupo realmente elas são muito estratégicas, tá bom? E aí fala, né, que ele tenta, ao mesmo tempo, para filtrar o quê? Absorver, tentar perceber, né, aqueles que se sobressaem diante das atividades propostas. Porque nessa dinâmica em grupo, geralmente, eles fazem o quê? Dinâmicas, né? Eles criam, dentro desse grupo, eles criam outros grupos, certo? Para perceber se a pessoa vai se destacar, se a pessoa vai se esconder, né, atrás de outro colega, tá certo? Então, assim, essas entrevistas em grupo, realmente, ela tem essa estratégia de tentar perceber aquela pessoa que vai conseguir se soltar, tá bom? Entrevista por telefone. Geralmente é o primeiro contato com o candidato, por isso é importante a maneira como atendemos o telefone, a interação com o entrevistador. Essa entrevista é muito utilizada para coletar informações básicas que por algum motivo não constam ou não ficaram claras no currículo, tá? Então, nessa questão da entrevista por telefone, a gente chama bem a atenção de vocês que
vamos supor, você recebe uma ligação, acho que a maioria aqui recebe ligações de outras cidades. E aí, o que é que a gente dá a dica para vocês? Cuidado, porque assim, às vezes você coloca seu currículo em algumas empresas, e aí vai que a empresa queira ligar para você para te conhecer melhor, né? Para tentar esmiuçar mais a informação que você colocou no seu currículo, que não ficou tão clara. E aí você, ao atender o telefone, você atende de forma arrogante, porque a gente está recebendo tanta ligação de outros estados, eu recebo todos os dias, gente, é sério. E a gente recebe tantas ligações de outros estados, e aí a gente chama a atenção de vocês para ter o cuidado na ligação. Quando você atender, sempre atenda de forma cordial, porque se for uma ligação importante, você pode ser desclassificado. Também, se não for, você não está perdendo nada. Então, assim, só mais atenção nisso, né? Se você realmente colocou seu currículo em algumas empresas, fique sempre atento, porque a empresa pode querer te conhecer melhor e no momento de você atender a ligação, você fala de forma arrogante, porque você não conhece o número e aí você pode ser desclassificado, tá bom? Então, é só uma atenção que eu trago para vocês. Vamos lá. Promoção pessoal. Entrevista por vídeo. Estamos enfrentando a pandemia, como vocês sabem, e algumas empresas começaram a adaptar essa entrevista por vídeo. E aí eu vou estar fazendo algumas perguntas a vocês no caminhar da aula, certo? Veja só. O mercado de trabalho se modifica juntamente com a tecnologia. Esse tipo de entrevista vem sendo atualmente explorada, certo? A entrevista por vídeo, além de ser flexível, agiliza o tempo gasto tanto para a empresa como para o candidato, tá bom? É usada principalmente quando a sede da organização fica em um local muito distante da filial e a residência do entrevistado. Existem vários tipos de entrevista, mas destacamos uma das mais utilizadas. E hoje, com a pandemia, né, muitas empresas começaram a aderir à entrevista por vídeo. E aí eu gostaria de ouvir vocês. Na entrevista por vídeo, como é que eu devo me comportar? Será que eu devo estar caracterizado de forma formal, né? Se a minha parte inferior, né, que é a parte de baixo, tem que estar realmente bem vestido ou não preciso disso? Quais são as dicas que vocês Eu podem acho que, passar? Pode falar. eu acho que sim, que a gente precisa estar bem apresentada, né? Bem apresentado. Quem falou foi Jaque, foi? Foi, Jaqueline Maria, não é isso? é, Olha aí, já estou sabendo o nome de vocês, viu? Muito bem, Jaqueline, tem que estar bem apresentável, mas eu pergunto a você, já que você falou. Nessa questão de estar bem apresentável, a parte inferior também, a parte de baixo, tem que estar bem apresentada ou não? acho que sim, né? Também, né? Que a gente nunca sabe, né? É Entendi, bom estar, né? certo. Mas alguém concorda com ela ou não? E aí? Também acho. Quem falou? Foi Júlia, Júlia, né? Júlia também concorda. Certo. Deixa eu ver quem mais aqui. A Eliana não está podendo falar por conta do microfone. Júlia falou. Patrícia. Patrícia, e aí você, Patrícia, você concorda ou não? E eu aí, o que é que concordo. você me diz? Também acho. Concorda? Tem que estar bem apresentável, a parte superior e a parte inferior. Aí, o que é que eu vou trazer para vocês de diferente? Realmente, gente, vocês têm que estar bem apresentável, porque vai que a pessoa que está fazendo a entrevista com você peça para você ficar de pé. E aí você está com a mini saia, né? Ou com um shortinho, né? Você pode usar à vontade, mas assim, esse é o momento que você está atrás de uma oportunidade de emprego, tá bom? Então, assim, é um momento que você realmente tem que estar bem formal, tá certo? Porque aí, se ele pedir para você ficar de pé, ele vai perceber que você realmente está no padrão, tá bom? E uma outra dica, geralmente quando você coloca seu currículo nessas empresas, e elas vão fazer com você uma entrevista por vídeo, elas vão sinalizar para você de alguma forma, olha, tal dia, tal horário, eu vou estar te ligando para te conhecer melhor, certo? Geralmente eles fazem esse tipo de informação antes da entrevista. E aí o que é que eu digo a vocês? O que é que vocês podem fazer? Se a entrevista vai ser na sua casa você tem filhos, um exemplo, tá? Tem filhos, né? Tem parentes que moram próximo de você ou moram na mesma casa. Tenta fazer um acordo com essas pessoas. Olha, gente, eu vou fazer a entrevista a tal horário, então, por favor, tenta não fazer muito barulho para não me atrapalhar. Você também tenta ir para um local mais reservado, tá certo?
para que essas pessoas não venham atrapalhar a tua entrevista, tá bom? Essas são as dicas simples, mas também fundamental, tá bom? Para não atrapalhar a tua entrevista, tá certo? Vamos lá. Dicas para se sair bem na entrevista. Algumas pessoas aqui falaram, né, que ficou muito nervoso. E aí a gente vai trazer para vocês algumas dicas importantes, tá bom? Dicas para se sair bem na entrevista. A primeira delas, preparação começa com um bom currículo. Quem assistiu a aula ontem, né, conseguiu perceber, né, algumas dicas fundamentais que você pode... Só um momento, tá? Pronto, e aí a gente deu algumas dicas de como você pode melhorar o seu currículo, tá? Quem perdeu a aula ontem, a gente vai estar disponibilizando na quinta-feira os slides para vocês. E caso surja alguma dúvida, você pode nos sinalizar, tá certo? Aí voltando à questão do bom currículo, né? Porque assim, seu currículo bem apresentável, você vai deixar a pessoa que vai lhe avaliar, poxa, achei interessante esse currículo. Essa pessoa mesmo, tipo assim, nunca trabalhou, mas é uma pessoa que está sempre atualizando, está sempre colocando o curso, está sempre pesquisando. Então, quando você deixar isso no seu currículo, você vai passar para a pessoa que você é uma pessoa que sempre busca algo diferente, tá bom? Ponto 2. Pesquisa informações sobre a empresa e o cargo. Então, é interessante. A partir do momento que você, um exemplo, vou colocar meu currículo no hospital, um exemplo, né? Eu quero trabalhar com serviços gerais, ou eu quero trabalhar na recepção, seja lá qual for a área. E aí você coloca seu currículo no hospital. O que é que a gente diz para você? Quais são as dicas? Tenta conhecer a empresa, veja quais são os tipos de trabalho que ela presta, veja quais são os tipos de atendimento que essa empresa realiza, tá bom? É muito importante a gente vocês conhecer a empresa antes, tá certo? Porque quando você colocar o currículo, vai que a empresa chame você de repente, um exemplo, olha, a tal horário vai ser entrevista com você hoje, você pode vir, você vai dizer que não, você vai. Então assim, você faz esse conhecimento prévio da empresa para você não ser pego de surpresa, tá bom? E lá no momento da entrevista, se você puder falar alguma coisa da empresa, que você já pesquisou, você acha interessante os trabalhos que eles fazem, já é um diferencial, tá bom? Ponto 3. Primeira impressão importa muito. Então, assim, é importante você estar bem caracterizado, bem apresentável, bem vestido. Não precisa dar nada muito exagerado, né? Porque tem pessoas que às vezes exageram muito, né? Não só na maquiagem, mas na roupa. Não precisa de uma coisa simples, ao mesmo tempo formal, tá certo? Que você consiga ser apresentável. Ponto 4. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional e, se for o primeiro emprego, tá bom? Fale sobre o que você já fez, um exemplo, cursos e capacitação. E aí, fale sobre o seu desenvolvimento profissional. É importante você falar da sua experiência, né? O que você vivenciou, né? Se você contribuiu de alguma forma para a empresa, você pode trazer isso também, porque também é um diferencial, tá certo? Ponto 5. Estude as perguntas mais comuns. Olha aí, interesses, carreira e pessoal. É importante você saber essas perguntas, por quê? Vai que a empresa pergunta, e aí, quais são os seus interesses profissionais? O que é que você espera daqui a tantos anos? Né? Sobre cargo, sobre carreira. Você pretende aperfeiçoar sua carreira profissional? Você pretende fazer algum outro curso? E aí você já tem que estar com essas respostas na ponta da língua, tá bom? E assim, isso não é do dia para a noite. Eu sei que às vezes é muita informação que a gente passa para vocês, né? Mas isso não é do dia para a noite. São coisas que você, ao passar do tempo, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, tá certo? E a questão do pessoal. Será que você realmente se conhece? Já parou para pensar quem é você? Né? Porque às vezes a gente acha que se conhece, né? Mas às vezes a gente não se conhece. A gente pode ter muitos sonhos, né? Todos nós temos que ter sonhos, mas muita gente não se conhece. E aí a importância de você se conhecer, tá bom? Utilize o método START para contar sobre sua trajetória, situação, tarefas, ações e resultados. Você pode fazer também essa retrospectiva profissional, tá? Para passar para a empresa as suas competências também. Vamos lá, mais dicas. Principais perguntas nas entrevistas. Eu acredito que vocês devem ter passado por essas perguntas. E aí, teve alguma pergunta que já fizeram a vocês que vocês não souberam responder? Gostaria de ouvir vocês agora. Eu estou falando demais, minha gente. E aí, teve alguma pergunta que fizeram que vocês ficaram sem resposta? O que é que vocês me dizem?
ficaram assim, pego de surpresa, né? Acontece, às vezes a empresa quer te conhecer e aí ela faz umas perguntas assim que você fica, meu Deus, como é que eu vou responder isso? E aí, teve alguma empresa que fez algum tipo de pergunta assim com vocês? Deixou vocês um pouco nervoso, né? Com medo de responder? E aí, compartilhem comigo. Podem falar, minha gente, esse é o momento de vocês. Eu falo demais, eu quero ouvir vocês um pouquinho. Teve alguma pergunta que vocês ficaram com vergonha, com receio ou não? E aí, vocês vão me responder não, hein? Então tá bom, já entendi. Eu vou dar continuidade, tá certo? Vamos lá. Veja só, nas entrevistas de emprego, geralmente eles pedem para você falar sobre você. Então a importância, né, no outro tópico que eu falei, a importância de você se conhecer, certo? Aí quais são os pontos fortes e os pontos fracos? Você pode fazer essa análise, né? Um exemplo, meu ponto forte, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que não desisto fácil, eu sou uma pessoa que sempre busco novos conhecimentos. Meu ponto fraco, eu sou uma pessoa tímida. Você pode, um exemplo, tá? Sou uma pessoa tímida. E aí, não é interessante você falar isso no ponto fraco. Por quê? Quando você diz que é tímido, você está dizendo assim que você é uma pessoa que não vai ficar presa àquela situação e você não vai procurar realmente algo diferente. Mesmo que você seja tímido, não é interessante você falar isso, tá bom? Outro exemplo, eu sou uma pessoa que falo muito. Não é interessante você falar isso. Você pode dizer que você é uma pessoa comunicativa. E aí já é um diferencial, tá certo? Porque aí eles vão perceber, olha, é uma pessoa comunicativa, né? É uma pessoa que, tipo assim, eu digo por mim, eu era extremamente tímida, eu tinha uma grande dificuldade de falar em público, em sala de aula também muitas vezes, né? Eu já cheguei a chorar por medo, né? Achando que ia errar. Então, assim, foi algo que eu fui construindo, eu fui aperfeiçoando. Hoje eu estou falando aqui com vocês. Mas se fosse anos atrás, eu acho que se eu fosse falar, eu tinha um piripaque, né? Mas o que é que eu trago para vocês? É assim, a questão do aperfeiçoamento que a gente vai tendo cada dia, a gente vai tentando melhorar, né, o nosso eu, tá certo? E a importância de você se conhecer. É importante vocês se conhecerem, tá bom? E o ponto 3, por que você quer este trabalho e por que devemos contratar você? Muitas empresas fazem isso e aí você tem que estar com essa resposta na ponta da língua. Por quê? Seu peixe é o melhor do mercado e você não vai deixar essa oportunidade passar, tá certo? Então, assim, tenta te vender da melhor forma. Você é uma pessoa competente, você é uma pessoa ética. Por que eu quero este trabalho? E aí, já parou para pensar por que você quer estar inserido nessa empresa? E aí são perguntas que você já tem que preparar em casa, tá certo? Começar a preparar essas perguntas, porque quando ele perguntar, você já está com a resposta na ponta da língua, tá bom? Como você se vê daqui a 5 anos? Muitas empresas perguntam também, como você se vê daqui a 5 anos? E aí, certo? Vamos lá. Por que você saiu do último emprego? O que é que eu trago para vocês nessa dica? Se caso a última empresa, né, te deixou alguma frustração, te deixou algo negativo, eu acredito que assim, não é interessante você relatar isso, tá bom? No momento da entrevista. Por quê? Você pode estar passando algo negativo, certo? Não é seu, é da empresa, mas não é interessante. Possivelmente vai existir um momento, né, em que você vai poder se expressar, depois que você for contratado, né? Você vai poder se expressar, logicamente, é algo que você participou e você não gostou. Mas no momento da entrevista isso não é interessante, tá bom? Aí você já não cita isso, você fala das coisas positivas que você aprendeu, que você construiu, tá bom? Vamos lá. O tópico penúltimo. Qual a sua pretensão salarial? E aí eu pergunto a vocês, será que é correto eu falar minha pretensão salarial? O que é que vocês acham? E aí, eu quero ouvir vocês. Será que é correto eu falar quanto eu quero ganhar na empresa?
Cadê Júlia, Patrícia, Jaqueline? Quero ouvir vocês. Qual foi a pergunta mesmo? Se é correto você falar da sua pretensão salarial. Quanto você quer ganhar da empresa? Eu acho que não, mas tem algumas entrevistas, algumas empresas que tem a questão do salário a combinar, né? Eu acho que Isso. só se for nesse caso. Muito bem, Júlia, muito bem. Foi muito importante você falar isso. Por quê? Muitas vezes a empresa, né, devido à pandemia, está passando por alguns problemas financeiros, né? E aí a empresa, no momento, não está conseguindo te pagar o suficiente, né? Aí você chega lá e diz, eu quero ganhar 3 mil reais, quero ganhar 2 mil reais, eu quero ganhar 5 mil reais, né? Aí você vai ser desclassificado. Então, assim, não é interessante, não é o que a gente busca. Então, assim, olha, qual a pretensão salarial de vocês? Aí, se eles já tiverem, aí você diz, minha pretensão salarial é essa, mas no momento eu quero me enquadrar no mercado de trabalho. Caso a empresa, caso vocês não estejam, no momento, não estão em condições de pagar o valor, a gente pode fazer um acordo, entendeu? E aí você pode dizer, quando vocês melhorarem de forma financeira, como isso pode melhorar para mim? Vocês podem falar da situação assim, né? Leve, tá bom? Para não gerar aquela pressão, tá certo? Vamos lá. Muito bem colocado, Júlia. Vamos falar agora como você trabalha sob pressão. E aí também eu gostaria de ouvir vocês. Vocês conseguem se sair bem? Vocês não se sentem bem? E aí? Agora é o momento de ouvir vocês. Vocês conseguem trabalhar sob pressão ou não? E aí? O que é que vocês me dizem? Eu não, fico muito desconfortável. Desconfortável. Certo. Muito bem, Júlia. Patrícia, e aí, o que é que você me diz? Eu também. Também? Assim, trabalhar, a gente até trabalha, mas é aquele ditado, né? Apressado come cru. Então, nem sempre sai tão bem como deveria por causa da pressão, né? Isso. Quem aqui já trabalhou em call center? Pode falar de experiência aí, viu? Esse é o momento. Jaqueline também. Pode falar, Jaqueline. Você pode trazer pra gente também. O que é que você acha? Não me sinto muito confortável também, não. Não se sente, né? Tá certo. Ele não tá podendo falar porque o microfone dela tá ruim. Veja só, minha gente. Vocês estão realmente com toda a certeza e assim, todo embasamento. Por quê? É muito ruim trabalhar sob pressão. Porque muitas vezes você fica desconfortável, né? Não é interessante. Mas, o que é que eu trago para vocês? O que é que vocês podem refletir sobre isso? A gente sabe que muitas empresas hoje, elas trabalham com metas, certo? E assim, como essas empresas trabalham com metas, ela vai desistir de você e vai lhe exigir algum resultado, tá certo? Aí, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Se a empresa ela trabalhar com metas, tudo bem, até aí tudo certo. Mas vamos ver como é que elas querem essas metas, certo? A partir do momento que a empresa ela passa a desrespeitar você como profissional, um exemplo, a maltratar, né? A falar palavras de baixo calão, entendeu? A lhe desrespeitar como profissional, aquele lhe desmerecer, aí sim você tem que começar a rever alguns conceitos, tá bom? Porque aí já está passando o quê? Do abuso profissional. E aí isso não é interessante, tá certo? Então eu trago essa reflexão para vocês, né? E na questão que a empresa elas têm, né, esse perfil, né? Muitas vezes de querer ouvir do profissional, né, essa questão assim de metas. Mas aí eu acredito que no começo realmente pode ser que você tenha alguma dificuldade, né? Ou não vou dizer nem dificuldade. Pode ser que no começo você tenha uma certa limitação para se adaptar ao ritmo da empresa. Mas aí você diz, olha, já que vocês têm um método de meta, eu vou me qualificar mais, eu vou me aperfeiçoar mais para tentar entregar o resultado que vocês desejam, tá certo? E aí você tenta ter uma postura mediante a isso para a empresa não lhe desclassificar, tá bom?
Mas eu chamo a atenção de vocês que é possível vocês serem contratados para trabalhar em alguma empresa que trabalha com metas, tá bom? Mas aí eu chamo a atenção de vocês para essa questão, né? Cuidado e analise como é que você está sendo tratado, tá bom? Porque quem trabalhou em call center, se alguém aqui tem algum exemplo que trabalhou em call center, algumas empresas elas acabam abusando do profissional, certo? Do trabalhador, né? Existem metas que muitas vezes fogem, tá certo? E aí não é interessante, tá bom? Vamos voltar aqui. Vocês estão gostando, minha gente, da aula? Vocês estão conseguindo compreender? Eu estou falando muito rápido ou tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo. Ai, que bom. Então vamos continuar agora. Tá tranquilo. Muito obrigada. Eu gosto de ouvir vocês, minha gente. Eu fico perguntando porque eu gosto de ouvir a participação de vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos agora, dinâmica em grupo, tá? Alguém aqui já ouviu falar, já passou por experiência, aí a gente vai trazer alguns detalhes para vocês. A dinâmica em grupo é uma das ferramentas de avaliação do candidato para a vaga de emprego, ou seja, revelam muito sobre o comportamento de cada indivíduo. Não se resume apenas a uma etapa aleatória do processo seletivo, é baseada em testes psicológicos. Nesse sentido, sua elaboração parte por especialistas em comportamento humano. Assim, por mais lúdico que seja, eles são verdadeiramente capazes de revelar traços importantes na personalidade do indivíduo, quando expostos às mais diversas situações. Então, nessa dinâmica em grupo, eles podem trazer para vocês algum desenho, eles podem pedir para vocês falarem alguma frase, né? Eles podem pedir para você interagir com o outro, né? E é nessa questão, eles têm tantas habilidades que eles conseguem perceber se você realmente consegue fazer um diferencial, se você consegue se destacar. Um exemplo, ele pede para você falar da sua experiência profissional. E aí você está em uma roda de conversa e cada um fala, né, da sua experiência. Só que tem pessoas que às vezes extravasa, fala demais e esquece do outro. Então isso não é interessante. Então assim, sempre nessa entrevista em grupo, que eles pedirem para você se expressar, cuidado, não fala demais, também não fala de menos, mas tenta te apresentar o mais breve possível, tá bom? Vamos lá. Finalidade da dinâmica em grupo: desenvolver processo coletivo de discussão e reflexão. O outro tópico que eles fazem, né? Amplia o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo o potencial do conhecimento, tá bom? E possibilita também a criação de formações e transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos às suas elaborações e execução. Então, eles podem colocar ali alguma dinâmica para você executar, tá certo? Então, são esses tópicos que a gente consegue extrair da dinâmica em grupo. Tipos e técnicas de dinâmica. A técnica quebra-gelo, acredito que alguém aqui já deve ter passado. Eles podem perceber que o grupo, né, está muito tenso, está muito nervoso. E aí, geralmente, eles criam alguma brincadeira para descontrair, né, para você ficar mais leve. Eu acho super bom, maravilhoso esse tipo de técnica, porque aí relaxa mais você fica mais tranquilo, tá bom? Então, o que é que ele faz? Ajuda a tirar as tensões do grupo, ou seja, quebra a seriedade do grupo e aproxima as pessoas, certo? Um exemplo, né? Falar sobre os interesses pessoais, competências e características importantes, tá bom? Observe. Não fale sobre a sua trajetória profissional, pois haverá um momento, ok? Vamos lá, técnicas de apresentação. Acho muito interessante essa, veja só. O intuito é apresentar-se uns para os outros, certo? Abordando questões como quem sou, de onde venho, o que faço, como e onde vivo, certo? O que gosto, os meus sonhos, o que sinto e penso, tá certo? É importante desenvolver um clima de confiança e descontração. Então, assim, o que eu falei lá na frente? É a importância de você se conhecer. Porque quando você se conhece, você vai vender bem o seu peixe, né? Você vai ser um peixe de melhor qualidade no mercado, certo? Porque quando você se conhece, você vai falar das suas qualidades profissionais, para que você veio, e você está disposto a se inovar. Caso você tenha alguma dificuldade, você vai procurar melhorar aquilo, tá certo? Então, se na dinâmica em grupo você conseguir se destacar e falar de forma clara, né? Com certeza você vai se destacar, tá certo? Então, eu tenho certeza que se vocês levarem essas dicas para a vida, vocês vão sair daqui pessoas preparadíssimas, tá bom? Aí um exemplo: diálogos verdadeiros, simples, contextualizado, visto que são as primeiras informações das pessoas. Não precisa você falar palavras muito
difíceis. Não, não precisa disso. Basta você ser claro e coerente, tá bom? E aí, tudo vai dar certo. Uma outra dica que eu dou a vocês. Para quem tem, assim, tem pessoas que têm dificuldade, né, de falar em público, fica com um certo medo. Qual é a dica que eu trago para vocês? Você pode chamar um amigo, tá certo? E se apresentar para esse amigo. Olha, eu vou fazer uma entrevista tal dia. Tu pode ser a pessoa que vai me ouvir, e aí teu amigo fica lá, né, e você começa a se apresentar. Porque aí você vai começando a ter mais confiança sobre as suas competências, tá bom? Uma outra dica. Se você não tiver nenhuma pessoa que você possa chamar, né, para te ouvir, você pode ficar de frente ao espelho. O espelho, minha gente, é um grande ajudador. Então, fica de frente ao espelho, treine algumas palavras, né? Veja a questão assim do gesto, né? Não gesticular muito. Se você for uma pessoa que gesticula muito, coloca uma caneta na mão para dar uma certa segurança, para não ficar, né, falando muito assim. Então, são essas dicas que eu trago para vocês, tá bom? Técnicas de integração. Permite analisar o comportamento pessoal de grupo a partir dos exercícios bem específicos que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações interpessoais do grupo, tá? Assim, o objetivo é trabalhar a interação, a comunicação, os encontros e desencontros do grupo como um todo. Por isso, ajuda a sermos vistos pelos outros no aspecto de interação do grupo e pessoal. Divisão de grupos e subgrupos para a resolução de uma problemática. Nessas dinâmicas eu acho interessante, essa técnica de integração eu acho interessante. Por quê? São os grupos e desses grupos é feito os subgrupos. Por que eles fazem esses subgrupos? Para tentar perceber se você vai ou não se destacar. Se você vai ou não esperar o colega falar só, se você vai deixar ele se apresentar só, ou se você vai querer participar daquele momento, tá bom? E aí é interessante você sempre tentar participar, você tentar falar, porque aí você vai estar mostrando o seu interesse, tá bom? Então é importante de você interagir com o outro. E outra coisa, nesses grupos é muito importante o quê? A comunicação. Por que isso? Porque lá tem pessoas que você nunca viu, tá certo? E aí ele vai perceber se você é uma pessoa que vai se comunicar com o outro ou não. Porque é uma pessoa que eu nunca vi, vamos falar com ela, vou me comunicar? Vai. Então, assim, é nesse momento que você tem que descontrair, tá bom? Vamos lá. Dicas para se sair bem na entrevista em grupo. Então, aí a gente já vai conseguir resumir para você o que a gente conseguiu falar hoje. Primeira dica, prepare-se, né? A importância de você se conhecer, de você se preparar, né? A questão também, né, dos sonhos. Você não tem um sonho de ter seu dinheiro, ter sua independência? Então, você já está preparado. Só basta você aperfeiçoar aquilo que você já tem, tá bom? Evite excessos. Não precisa você, né? A questão assim, exagerar nas roupas, exagerar na fala, não precisa disso. Às vezes o mais singelo é mais interessante, tá bom? E aprenda a se vender, né? Eu digo sempre, venda o seu peixe, porque o seu peixe é o melhor do mercado, tá certo? Então, assim, essas são dicas maravilhosas e levem essa dica para a vida, tá bom? E seja ético, porque a ética também é fundamental, certo? E assim, faz parte, né? De qualquer, seja qual for a área, tá bom? Profissional ético, ele é um profissional que realmente chama a atenção, tá bom? Vamos lá. Marketing. E aí eu gostaria de ouvir vocês, né? Vou tirar aqui a filinha. O que é que vocês entendem sobre marketing? Alguém aqui pode falar? O que é que vocês entendem sobre marketing? Se você já ouviu falar sobre isso? E aí, o que é que vocês entendem sobre marketing? Quem entrou agora foi Jaqueline, foi? Foi alguém que entrou agora. Letícia. Não, foi Letícia. Eu acabei de chegar. Maravilha, Letícia. Que bom que deu tempo. Letícia de quê? Letícia Alves. Maravilha. Pronto, Letícia, já que você chegou agora, você vai ser a primeira a responder. Me responda. Qual é o seu conhecimento sobre marketing? O que é que você entende sobre marketing? Fala para mim um pouco. Eu acredito que seja uma estratégia para vender mais, para chamar clientes, algo do tipo assim. Muito bem. Mais alguém pode falar o que é que entende de marketing? Se concorda com Patrícia, se não concorda? E aí, o que é que vocês me dizem?
Júlia, Patrícia, Jaqueline. O que é que vocês entendem? Vocês concordam? Não concordam? E aí? Letícia, acho que todo mundo concordou contigo, Vici. Vamos lá. Eu quero ver aqui na dinâmica o que é que a gente vai trazer para vocês sobre o marketing. Olha aí. Marketing, certo? É a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar um valor para satisfazer a necessidade de um público com sua rentabilidade, tá bom? Então, assim, é o que realmente Patrícia falou. Desculpa, Letícia. A importância de você se vender, certo? Essas empresas, né, que trabalham com vendas, que trabalham com marketing realmente, elas fazem de tudo para convencer o público que aquele produto é o melhor do mercado, tá certo? E aí vocês vão receber algumas dicas. Olha aí. E aí eu gosto de ouvir a participação de vocês. O que é que vocês veem nessa imagem aí? Eu não sei se essa imagem está muito pequena, se está muito grande para vocês, mas veja se dá para vocês perceberem o que é que tem nessa imagem. Digam para mim. O que é que vocês veem nessa imagem? Júlia, Patrícia, Jaqueline, Letícia. E aí, o que é que vocês veem nessa imagem? Vocês estão com medo, minha gente? Podem falar, não tenham medo não, viu? Júlia, cadê Júlia? Cadê Jaqueline? Fale pra mim, o que é que você vê nessa imagem? Não se preocupe, mas que aqui é uma construção, tá certo? Tanto de mim para vocês quanto de vocês para mim. Então fique à vontade para falar, não seja tímida. Muitas aí estão com a câmera desligada, né? Estão nem falando. Mas me ajude, o que é que vocês veem nessa imagem? Preciso da participação de vocês. E aí, o que é que vocês veem nessa imagem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Será que ficou mudo? Gente, vocês estão conseguindo ouvir? Vejam bem. Essa é a primeira imagem. Muitas pessoas, né, podem deduzir que é o quê? Pode deduzir que é Coca-Cola, né? Nessa segunda imagem, o que é que vocês podem perceber? Que muitas empresas utilizam o que? O Bombril, certo? E nessa terceira imagem, que vocês estão observando, vocês podem ver o que? Havaianas, certo? E aí, o que é que eu trago para vocês? O poder do marketing ele é muito interessante. Porque é uma forma como as empresas têm de ganhar clientela, certo? Essa primeira imagem, ela poderia realmente ser o copo de refrigerante Coca-Cola, mas poderia ser um copo de refrigerante de outra marca, certo? Fanta, Quite, seja lá o que for, poderia ser uma outra marca. Mas o poder do marketing é tão grande que quando a gente vê um refrigerante nessa cor, a gente deduz que seja algo do tipo, tá bom? Mas realmente é dois copos de refrigerante. Esta do meio é o Bombril, certo? Só que o Bombril é o que? É o marketing que foi empregado, certo? A este produto. Por que será isso? Porque o nome deste produto é lã de aço, certo? Muita gente chega assim no mercado e olha, eu quero lã de aço. A gente não vai dizer isso, né? A gente vai dizer, olha, eu quero Bombril. Mas por quê? É o poder da marca. E eu quero trazer para vocês que o marketing faz parte da nossa vida e está dia a dia conosco. E a gente às vezes nem percebe, a gente acaba realmente sendo seduzido, né? Por este marketing, tá bom? Esse outro aí é a questão das havaianas, porque pode ser havaianas, pode ser do pé,
Pode ser outras marcas, tá certo? Mas são sandálias, tá bom? Vamos lá. Vamos trazer para vocês agora o que é marketing pessoal. Eu vou correr um pouquinho por conta do horário, tá bom? Marketing pessoal é uma estratégia usada para fortalecer a imagem e reputação de um profissional por meio da promoção pessoal. Neste momento, o indivíduo deve exaltar habilidades, experiências e inovações. O objetivo é construir argumentos para propiciar a contratação ou atrair atenção para o seu trabalho, certo? Marketing pessoal não se trata apenas de aparência, olha aí, mas procura o comportamento de forma constante e coerente, tá certo? Então, assim, o marketing pessoal, ele é usado para fortalecer a imagem e reputação do profissional, certo? Seja ele por meio de promoção, seja ele na questão de habilidades, um exemplo, aquela pessoa é muito competente, ele tem habilidades maravilhosas, então, assim, é o marketing pessoal dessa pessoa, tá certo? E quanto mais experiência ele tiver, melhor, tá bom? Nessa imagem aí, vocês agora conseguem me responder o que você consegue ver nessa imagem? É tudo sobre promoção pessoal. E aí, vocês conseguem me responder? Pronto, nessa primeira imagem a gente fala muito como é importante, né, a questão desse marketing, como ele faz parte dos nossos dias. Você está numa festa, né, e vê alguém caracterizado dessa forma. Quem é que você vai lembrar? Do ator Michael Jackson, certo? Mas a gente sabe que ele não é mais vivo. No entanto, essa imagem reproduz quem? A imagem dele, a pessoa dele. Então, mesmo não sendo ele, certo? O profissional, só o fato da pessoa estar caracterizado nisso vai fazer com que a gente lembre dessa pessoa. Então, o marketing de Michael Jackson é muito forte. Só o fato de alguma pessoa estar caracterizada da forma deles vai lembrar de quem? De Michael Jackson, certo? Então, realmente, isso é um marketing pessoal. Essa outra foto aí, muitos vão dizer que é Carmen Miranda. Realmente, é Carmen Miranda. Mas, a partir do momento que a gente vê alguém caracterizado dessa forma, a gente vai lembrar de quem? De Carmen Miranda, certo? Então, assim, como as pessoas podem trazer, né, esse marketing pessoal para as vidas futuras e para os dias de hoje, tá certo? Vamos lá. Marketing pessoal. Dificuldade em falar sobre si, como enfrentar, né? Então, assim, se você tem alguma dificuldade, se você é uma pessoa tímida, o que é que as traz para você? Quais são as dicas? Procure o autoconhecimento, né? A gente vai estar passando para vocês lá no grupo alguns cursos que vocês podem estar fazendo, gratuitos, onde você não paga nada, certo? E aí você vai estar aperfeiçoando aquilo que você já sabe, tá bom? Então, é muito importante você não deixar essa oportunidade passar, tá bom? Treinando. Por que treinando? Porque é uma forma de você aperfeiçoar aquilo que você vem agregando, tá certo? Pergunte a amigos, a familiares, seus pontos positivos e negativos e veja se os pontos condiz com sua realidade e reflita em como e onde eu posso melhorar. Olha aí. Eu chamo a atenção desse terceiro tópico porque pergunte a amigos e a familiares seus pontos positivos e negativos. Por que eu digo isso a vocês? Um exemplo, você faz uma coisa interessante, chega uma amiga sua lá em casa, na sua casa, e aí você está fazendo a sua sobrancelha, um exemplo, tá? Poxa, amiga, ficou tão maravilhosa a sobrancelha, faz a minha. Olha aí, você é uma pessoa que já tem algo diferente. E aí outras pessoas começam a perceber que você tem essa habilidade de fazer um design de sobrancelha muito bonito, muito interessante, né? Já outras trabalham com comida, um exemplo, chega aqui, faz umas comidas só para os familiares. Menina, que comida maravilhosa, porque tu não faz para vender? Uma delícia, tá? E você começa a perceber que os outros começam a elogiar o teu trabalho. Seja ele divulgado ou não, seja ele simples ou não. Se você percebe que pessoas estão começando a elogiar, para e pensa um pouquinho. Será que dá para você investir nessa área? E aí? Né? E neste caso você pode começar a pesquisar como você pode aperfeiçoar e como você pode melhorar isso, tá bom? Use palavras com definição de efeito. Um exemplo, sou uma pessoa que falo muito,
Não, sou uma pessoa comunicativa, tá bom? Vamos lá, eu estou quase finalizando. Dicas para melhorar o seu marketing. Invista em qualificações, é o que a gente vem trabalhando com vocês, certo? Fique atento, né, no que acontece no mundo. É muito importante você ser uma pessoa informada, tá certo? Quais são as atualidades, né? O que foi que mudou, como está o mundo agora. Porque tem pessoas que só vê coisas, atrocidades, né? Reportagem de morte e tal. Não, tenta ver outras coisas, tenta ver, fazer outras pesquisas, tá bom? É importante. Ponto 3. Cuide da sua imagem. Trajes adequados, imagem virtual, tá certo? Então é importante você ter uma imagem adequada. Imagem virtual, por exemplo, se você é uma pessoa que quer abrir uma rede de negócios pela internet, e aí você pode começar a trabalhar a questão do marketing, tá certo? Para você realmente se sair bem e melhorar esse seu visual, tá bom? Ponto 4. Respeite as diferenças. Isso é muito importante. Você ter uma postura profissional e você respeitar a diferença do outro, tá certo? Reflita sobre suas paixões. Sigam pessoas que te inspirem confiança. É muito importante. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que trabalha com comida. E aí, como é que você pode começar a melhorar o que você já faz? Se você é uma pessoa que trabalha com produção, você pode começar a copiar alguns amigos seus, não tem problema nenhum nisso, tá bom? E aí você vai começar a aperfeiçoar esse seu trabalho. Não é vergonhoso você copiar o outro, tá certo? E hoje em dia a gente sabe que a rede social, ela traz muitas dicas, tá certo? E aí você pode estar ajudando o outro, tá bom? Seja autêntico, tá bom? E o ponto 7, atenção na comunicação não verbal, tá bom? E o ponto 8, por fim, melhore a sua oratória. A gente sabe que tem alguns cursos de oratória que são gratuitos, que você não paga nada, e você vai estar ganhando certificado, tá bom? E aí você pode estar usando isso a seu favor. Então, a importância de você começar a trabalhar o seu eu com essas ferramentas, tá bom? Vamos lá. Promoção pessoal na questão agora do marketing profissional e digital. Redes sociais. O marketing profissional nas redes sociais é muito importante para quê? Seus potenciais, olha aí, a gente já está aqui promovendo você, certo? A abrir o seu negócio, isso é maravilhoso, viu? E aí, olha aí, ó, que seus potenciais clientes e supervisores te encontrem com mais facilidades, né? Atualize todo o seu perfil e mantenha uma postura profissional. O que é que a gente traz para você nessa questão? Para você que já pensou em abrir um negócio para você online, né? Quais são as dicas que a gente traz? Primeira, você pode abrir um Instagram profissional, tá certo? Onde você vai começar a trabalhar com aquele tipo de produto. Ou você pode fazer do seu Instagram um Instagram profissional. Porém, aí você vai começar a colocar fotos que realmente tem a ver com o seu trabalho, com o seu produto, com o seu serviço, tá certo? Para você não, no caso, ter mais seguidores. Ou não, você pode criar uma página e aí começar a divulgar no seu Instagram pessoal o seu trabalho, tá bom? É uma forma também de você começar a ganhar seguidores. Olha aí, ponto 2. Quando se fala em redes sociais, automaticamente todo mundo pensa somente no Facebook, Twitter, Instagram, Google e outros tipos. Mas saiba que, para os profissionais de rede como LinkedIn, o Google, são extremamente relevantes, tá certo? É possível você conseguir muitos contatos profissionais durante sua vida. Portanto, crie uma conta e coloque o máximo de informações a respeito do seu trabalho. Então, assim, é importante você ter essa visão para o mercado, certo? No fato de, assim, você criar o máximo de informações sobre o seu trabalho. Como assim? Um exemplo, eu trabalho com comida. E eu posso começar a mostrar o passo a passo, né, do produto que eu quero vender, certo? E aí você vai começar a ganhar mais respeito pelo seu trabalho. Por quê? As pessoas vão perceber que você está levando aquilo realmente a sério, né? E você começa a investir em coisas diferentes, tá certo? Que você pode começar a chamar a atenção do outro. Mais um exemplo, você pode dizer assim, mas Thalita, eu tenho tanta vergonha de divulgar meu trabalho, eu já faço algumas coisas. Como é que eu posso começar a ganhar mais clientela? Você vai começar, primeiramente, com seus vizinhos, com seus amigos, tá certo? E daí em diante, você vai começar a ter mais confiança. Você abre uma rede de Instagram, no começo vai ser um pouco bem difícil você ter alguns seguidores, né?
Mas aí você pede para os seus amigos começarem a compartilhar o teu trabalho, tá bom? E aí eu tenho certeza que vai ajudar vocês a melhorar e aperfeiçoar aquilo que vocês têm investido, tá bom? Vamos lá falar agora sobre promoção, marketing digital, certo? É a promoção de produtos ou marcas por meio de mídias digitais. Ela é uma das principais maneiras que as empresas têm para se comunicar com o público de forma direta, personalizada e no momento certo. Por quê? Um exemplo para vocês, essa questão do marketing digital. Essas empresas de carro, não sei se vocês já pararam para observar, pode perceber que o marketing digital delas é maravilhoso, gente, é fantástico o que elas fazem, né? Para atrair a atenção do público. Até eu e você, muitas vezes, é convencido pela aquela marca, aquele produto. Você acha que aquele ali é o melhor do mercado, certo? Mas eu quero trazer para vocês o poder do marketing digital, certo? Como você pode vender isso, né? E criar maneiras de comunicação, certo? Para o público, tá certo? Então, assim, a importância de você, se você realmente é uma pessoa que quer trabalhar nessa área, você acha essa área muito interessante, você pode aperfeiçoar aos poucos, tá bom? Aí vamos lá, ponto 2. Porém, as maneiras de fazer com que isso aconteça sofrem o quê? Mudanças, olha aí. Quase que diariamente. Por quê quase que diariamente? Porque todos os dias está buscando algo novo, está procurando se inovar, tá bom? Por isso, atualmente é impossível falar de marketing e ignorar que a maior parte das pessoas ou da população do mundo, certo, está conectada à internet e faz compra online. Alguém aqui já fez compra online ou tem medo de fazer? E aí, o que é que vocês me respondem? Eu já fiz, já. Já fizesse compra online, e aí, foi tranquilo ou você teve medo? Na primeira eu tive medo, eu pensei que não ia chegar. Eita, entendi. E aí, Letícia, o que é que você achou também? Já fez alguma compra ou não fez? Eu já fiz. Na verdade, eu comecei a fazer mesmo logo quando, assim, quando começou a pandemia, porque antes eu tinha receio e não costumava comprar. Entendi. Mas, dependendo do site, a gente tem uma certa segurança, né? Mas tem coisas que Muito realmente bem. dão um certo medo Isso, você de tem toda a comprar. razão. Eu também tinha um certo receio de comprar, né, por esses sites, mas aí eu comecei a comprar em sites de confiança, tá certo? Porque a gente é tão prático e aí vocês vão começar a usar isso a seu favor. Vamos trazer algumas dicas para vocês. Eu já estou finalizando a aula de hoje, vamos lá. Olha aí. Por isso, atualmente, é impossível falar de marketing certo e ignorar que a maior parte da população mundial está conectada à internet e faz compras online. Você não pode ignorar isso, né? Nós somos realmente consumidores desse meio. Por isso que o marketing digital é a principal forma de fazer o quê? E conceituar o marketing nos dias de hoje. O termo é usado para resumir todo o esforço do marketing no mundo, no ambiente online. Então, assim, é algo que realmente não vai mais sair do mercado. A tendência é melhorar, a tendência realmente é aperfeiçoar. E aí a gente vem trazer essa ferramenta para vocês. Como é que você pode usar essa ferramenta a seu favor? Vou mostrar, dar para vocês muitas dicas interessantes que você pode usar, tá certo? Para se beneficiar. Caso você tenha esse interesse de abrir algo para você, tá bom? Vamos lá. O último tópico, né? Usar canais digitais como blogs, sites, motores de busca, mídias sociais, e-mails e outros. As empresas tentam solucionar dores e desejos do cliente, potenciais clientes. Por que isso? Quando uma pessoa cria um marketing, ou então quando a pessoa cria uma imagem, ou quando a pessoa posta alguma coisa interessante, eles querem curar a nossa dor. Como assim? Como assim? Como é que eu vou trazer isso para vocês? Um exemplo. Um exemplo, não é uma situação assim, né, de emocional, muito triste e tal. E aí tem uma amiga minha, um exemplo, tá? Que começou a fazer umas comidas muito interessantes, que chamam a atenção. E aí, o que é isso? Quando a gente não está muito bem, tem muitas pessoas que gostam de comer, né? Eu particularmente amo comida. Então, assim, quando eu não estou bem mesmo, eu procuro comer algo diferente, algo que chame a minha atenção. E se você for uma pessoa que capricha, né, na sua alimentação,
você é uma pessoa que pode começar a ter o quê? Pessoas para te contratar. Pessoas que possam realmente ser atraídas pelo visual. Que o marketing realmente digital é essa questão, né? Eles trabalham realmente o visual. Um outro exemplo. Não, eu gosto de trabalhar com maquiagem, né? Então, assim, a questão da dor do outro é você tentar curar a necessidade do outro. Por exemplo, eu vejo uma maquiagem ou eu faço uma maquiagem muito interessante e que a pessoa fica realmente deslumbrante. E aí você pode fazer um antes e o depois e mostrar realmente o teu trabalho. E é a forma de você curar, de você sarar aquela dor, ou de você deixar a pessoa deslumbrante, tá certo? Então, assim, o poder do marketing é fantástico, minha gente. Eu já estou quase finalizando, tá bom? Hoje está um pouco puxadinho, mas eu estou quase finalizando. Interatividade. É uma das principais razões pelas quais o marketing digital é cada vez mais adotado em relação aos canais tradicionais. Sobretudo os canais offline, é a interatividade com o público. O foco não está mais no produto e sim nas experiências do usuário na jornada de compras, tá certo? As empresas fazem campanhas, a gente vê isso direto, né? Campanhas, publicações e ações de uma para com a outra, certo? Os consumidores podem interagir, opinar, indicar para outras pessoas apenas com alguns cliques, certo? Aumentando o que? O engajamento com as marcas, bem como experiências de público. Assim, é necessário cada vez mais melhorar a maneira de falar com a audiência. Sobre interatividade, o que eu trago para vocês? Um exemplo. Thalita, eu quero abrir uma loja de óculos de sol, um exemplo. Mas eu não sei como atrair clientes. Faz parceria. Se você conhece amigos seus que trabalham com comida, que trabalham com roupas, né? Que trabalha tantas coisas, meu Deus, que trabalha com maquiagem, que trabalha com cabelo, que trabalha com unha, amigo. Gostaria de fazer uma parceria com você. Vamos fazer uma parceria, vamos fazer algo para começar a ganhar mais clientela. E aí você falar com essa pessoa, entendeu? Para você criar uma promoção para a sua página. Para você pode fazer também um acordo com seu amigo. Olha, tantos clientes têm tantas promoções. E aí você pode pedir para essa pessoa divulgar na página dela, você divulgar na sua. E aí você começar realmente a ter mais seguidores, certo? E peça também para seus amigos, né? Compartilhar a tua página, para eles comentarem. Gente, isso é uma forma realmente de vocês crescerem. Eu conheço pessoas que realmente não tinham possibilidade nenhuma de fazer dinheiro. E começaram com algo muito simples, tá bom? Direcionamento. Muitas pessoas podem pensar, nossa, eu vou conseguir falar com o máximo de pessoas possíveis? Sim, é possível você realmente conseguir atrair muitas pessoas, olha aí. Mas um dos grandes diferentes é o marketing online, tá certo? Onde é que as empresas elas conseguem agora fazer ações para atrair e conquistar pessoas certas, ou seja, aquelas que realmente têm um perfil ideal para consumir o que? Coisas da sua empresa, certo? Então, assim, as empresas hoje, elas usam esse marketing a seu favor. E a gente traz para você que da mesma forma que as empresas conseguem, vocês também conseguem. Só que existem algumas diferenças financeiras, né? Que possa ser que a empresa elas consigam divulgar mais, mas você também pode aos pouquinhos começar a ter uma boa clientela, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, que é sobre marketing, olha, como fazer marketing digital? Primeiro, construir uma estratégia de marketing digital focada em resultados, tá bom? Tópico 2, ter um objetivo claro, o objetivo principal deve ser o quê? Mensurável, ou seja, real. Ponto 3, investir em publicidade, mensurar os resultados, tá bom? Ponto 4, investir em marketing de conteúdo, que pode dar o que para você? Uma estratégia que contribuirá fortemente para as suas vendas. Então, assim, o marketing realmente de conteúdos, quanto mais você postar, quanto mais você melhorar o seu visual, mais pessoas você vai atrair para as suas vendas, tá bom? Como verificar os resultados de estratégia de marketing digital? Qual é a rede que eu vou buscar? Quais são os sites? Olha aí. Seus sites, tá bom? Redes sociais, que hoje em dia tá alarmante as vendas, tá bom? Plataforma de e-mails e marketing. E a última é plataforma de mídia, que é o Page, que é o Google Ads e o Face Ads, tá certo? Que você pode usar e se beneficiar, tá bom? Gente, nós estamos finalizando a aula de hoje, certo? Eu acredito que a internet deve ter atrapalhado um pouco,
Mas, assim, hoje a aula foi um pouco mais densa, mas falando sobre essa questão do marketing pessoal e do marketing digital, tá bom? E falamos também sobre as questões de entrevista, tá bom? Eu espero que essas dicas venham ajudar vocês. Amanhã temos mais dinâmica, mais dicas. Eu espero que vocês possam participar. Vocês gostaram da aula de hoje? Acharam interessante? Tem algo a acrescentar? O que é que vocês podem trazer pra gente? Me digam aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Eu gostei, foi ótima. Foi ótima, que bom. Eu espero que vocês realmente possam guardar realmente essas experiências e não só guardar, né? Colocar em práticas, tá bom? Um cheiro para vocês. Até amanhã, espero que vocês apareçam de novo, tá bom? Tchau, tchau, amanhã às 10 horas. Obrigada pela participação de vocês, gente. Tchau, tchau.